Olá pessoal, paz do Senhor para todos. Conforme combinado, eu estou aqui para fazer esse comunicado para vocês, em forma de vídeo caseiro mesmo, tá? Eu vou esclarecer aqui a nossa posição como membros da Assembleia de Deus Filadélfia mediante essa pandemia do coronavírus. Essas instruções, elas vão valer para nós, da nossa igreja, até lançarmos um novo comunicado oficial, já que as coisas estão mudando a cada dia, né? Cada dia a gente tem uma novidade concernente a esse assunto. Então vamos lá. Em primeiro lugar, quanto ao decreto e a situação, o decreto de situação de emergência na nossa cidade e a nossa posição. A Prefeitura de Pindamonhangaba divulgou no início da noite de segunda-feira do último dia 16, o decreto 5.752 de 2020, que decreta estado de emergência da nossa cidade. Então, para quem não sabe como isso funciona, eu vou explicar que em situação de emergência, a lei obriga a suspensão e a proibição de qualquer evento que ajunta pessoas. Culturais, eventos esportivos, eventos educacionais, eventos religiosos e qualquer atividade coletiva que proporcione aglomeração de pessoas, dentre outras medidas também. Estou com o decreto aqui no meu celular e eu vou ler aqui um trechinho dele para vocês verem como que é. Decreto 5.752, de 16 de março de 2020, declara situação de emergência no âmbito da saúde pública municipal de Pindamonhangaba. Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para a prevenção do coronavírus, Covid-19, e dá outras providências, né? Então, por ser lei, por se tratar de lei, se a gente fizer vista grossa e continuar com os nossos cultos, e por acaso, amados, alguém denunciar, nós podemos ser multados, podemos ter a nossa igreja lacrada, ou até prisão em alguns casos, né? Segundo uma amiga nossa que está se formando advogada nesse ano. Ela me informou dessas coisas que eu estou compartilhando aqui com vocês, né? Então, amados, isso é lei. Sendo assim, nós cristãos devemos obediência às leis, certo? Não é isso que a Bíblia diz? Nós não somos um povo rebelde, resistentes às leis, não, de jeito nenhum. Nós somos um povo obediente, um povo que dá exemplo para a comunidade, né? E essa postura é bíblica. Veja, por exemplo, em Romanos capítulo 13, versículo 5, que diz assim: portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Olha que interessante. Agora vem cá, eu quero dar para vocês, meus irmãos, algumas questões de consciência. Precisamos ser conscientes numa situação dessas. Pense bem, em primeiro lugar, eu não quero ser responsável como líder, como pastor que sou, por uma possível contaminação e até uma possível morte na minha igreja, caso haja alguma transmissão. Não é mesmo? Eu sou responsável pelo meu povo e eu penso no próximo. E em segundo lugar, não se trata, gente, de nenhuma lei absurda, tipo perseguição contra a Igreja de Cristo. Ninguém está contra nós. Pelo contrário, é uma lei temporária. Esse decreto de situação de emergência é uma lei temporária que veio para nos proteger, para o bem das nossas vidas. Então, sendo assim, eu apoio, faço a minha parte e peço que todos os crentes compreendam e façam a sua parte também. Amém? Eu acredito, irmãos, que nós crentes, inteligentes que somos porque temos a palavra de Deus na mão, devemos ser o povo mais consciente da terra, para dar o exemplo, certo? Eu vou deixar aqui agora alguns conselhos de pastor para vocês. Escutem bem. Em primeiro lugar, não exagerem nessa questão
mediante as notícias que a gente está ouvindo e tudo que está acontecendo. Não exagerem. O que eu quero dizer com isso? Não espiritualizem as coisas que devem ser tratadas no âmbito físico e material também. Não se trata somente de coisa espiritual, mas também é algo material e físico que a gente precisa considerar com muita seriedade, né? É claro que devemos orar. Eu sei que se trata de uma batalha espiritual. Há demônios por trás dessa pandemia maligna. Eu tenho consciência disso, lógico que sim. Porém, nós não podemos deixar de fazer a nossa parte física, que é cuidar do corpo, vigiar, seguir as orientações de especialistas no assunto, né? Então é muito importante essa questão, não espiritualizar como se as coisas fossem somente de ordem espiritual. Não. Em segundo lugar, o segundo conselho que eu quero deixar é: a igreja, gente, não vai deixar de ser igreja só porque não vai se reunir por uns dias. Não, de jeito nenhum. Nós somos igreja onde estivermos. E nós não vamos quebrar a comunhão. No nosso caso, por exemplo, nós vamos nos manter conectados pelas redes sociais, nós vamos fazer nossas correntes de oração em casa, nós vamos manter contato o tempo todo pelo WhatsApp, através dos grupos que nós temos nas nossas igrejas, e cultos online também. Então todos os pastores da Rede Inspire, da qual fazemos parte, da qual eu faço parte, estão fazendo assim também. Então deixa eu terminar esse raciocínio com a passagem bíblica para mostrar que nós não estamos fora da palavra de Deus. Lá em Êxodo, capítulo 12, Deus mandou cada família hebreia matar um cordeiro e passar o sangue no batente das portas. Esse ato iria garantir que o anjo da morte passasse direto em frente à casa da pessoa sem entrar para tirar o primogênito, para tirar a vida do primogênito da casa. Então o que nós aprendemos aqui? Não basta ser hebreu, ou seja, não basta ser cristão para se livrar da praga. Não, tem que fazer a sua parte. Pense bem comigo, ai daqueles, mesmo sendo hebreus, se não tivesse marcado com sangue as suas portas. Não é verdade? Então, não é correto dizer que só porque é crente o vírus não vai te pegar. Tem que ser crente de oração, mas tem também que fazer a sua parte na sua casa, no seu bairro e na sua cidade. Amém, amados? E para terminar aqui este vídeo, segundo ponto, quanto aos eventos da nossa igreja e os dois cultos principais, culto de ensino e culto de celebração, aos domingos. Como nós vamos nos posicionar, né? Como nós não vamos realizar os nossos cultos coletivos no salão da igreja, eu vou fazer vídeos e áudios com orientações e dicas sobre como iremos orar nas quintas-feiras, a forma como iremos ofertar e dizimar. Essa é uma questão muito importante, né? Até porque a nossa igreja tem contratos de aluguéis, contratos importantes, a gente tem contas e compromissos para pagar, e todo membro da nossa igreja está comprometido com essa questão das dívidas que a nossa igreja tem. Amém? Então, eu acredito muito na fidelidade, no comprometimento que cada ofertante, que cada dizimista tem com sua igreja. Eu vou estar orientando com relação a essas questões também. E até o fim de semana eu vou organizar como iremos fazer o culto no domingo à noite, nas nossas casas. Mas eu estarei passando essas orientações para vocês. E eu vou orientar sobre a ceia também, sobre a questão da Santa Ceia do Senhor também. Então aguardem que mais vídeos como esses serão lançados aí para informação de vocês, membros da nossa igreja. Deus abençoe a todos, obrigado pela sua preciosa atenção até aqui. Eu oro para que Deus
abençoe sua vida, proteja sua casa. Eu oro para que a presença do Senhor seja permanente e constante na sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor o visite nessa tarde com bênção, com a alegria do Senhor, com a cura que você precisa. Seja abençoado, tenha uma semana abençoada e concordamos em fé que esta praga vai passar. Isso é só uma fase para despertar a igreja. Como diz a palavra de Deus, tudo acontece por permissão de Deus e tudo é para o nosso crescimento espiritual. Então, em nome de Jesus, que nesta fase, nesta luta, nesta passagem de provação, saímos vitoriosos e abençoados em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Fique com Deus.